Olá, estudante. Bem-vindo à videoaula da competência 1, que é a representação das etapas de uma pesquisa. Vamos imaginar que toda pesquisa ela necessita de uma curiosidade, a uma observação de algo que nos chama atenção. Vamos brincar responsavelmente, elaborando temas possíveis de pesquisa que poderíamos realizar no ambiente familiar ou na própria sala de aula com os nossos colegas de estudo. Vamos pensar que seria interessante saber a idade do primeiro emprego que as pessoas tiveram, ou a quantidade de transporte que cada uma pega durante o dia. Poderíamos realizar uma pesquisa a respeito disso. O valor pago na conta do celular mensalmente. Isso também poderia ser outro tema de pesquisa. A quantidade de aparelho celular que você já possuiu. As horas de sono. Observe que, se formos pensar, existe um monte de temas desconhecidos que, através da pesquisa, poderíamos começar a compreendê-los. Para melhor entender essa competência, vamos elaborar uma pesquisa simulada a respeito da quantidade de livros retirados na biblioteca. Observe agora a nossa primeira tabela. Ela apresenta valores aleatórios. A primeira linha da primeira coluna tem o valor 4. Que para a gente vai significar a quantidade de livros retirados por uma pessoa. Em seguida, abaixo do valor 4, temos o valor 2, que também significa a quantidade de livros retirados por uma pessoa, e o valor 1, e o valor 3, e o valor 2, ou seja, qualquer valor que você consegue visualizar nessa tabela, significa o registro da quantidade de livros retirados por uma pessoa. Então, agora, você consegue rapidamente informar algo sobre essa quantidade de livros? Não, realmente uma visualização rápida sobre esse conjunto de números aleatórios não é fácil. E aí, o que é que você sugere? Como deveremos proceder para que a gente tenha uma compreensão sobre essa pesquisa? Sabemos que cada número desse representa a quantidade de livros retirados por uma pessoa. Mas o fato de estarem desordenados não dá uma sensação muito boa de compreensão. Então, se você está pensando em fazer a ordenação, ou seja, colocar do menor para o maior, você acertou. Isso na estatística chamamos de rol. Rol significa os dados em ordem. Observe a nossa segunda tabela. Ela se encontra com os valores de livros retirados do menor para o maior, por rol, como eu já falei. Então, é muito mais compreensível e é muito mais fácil de entender que houve 8 pessoas retirando um livro. Afinal de contas, o valor 1 está repetido 8 vezes na tabela. Que a maior quantidade de livros retirados foi a quantidade 5, porque existe a maior quantidade de repetição com o número 5, que o valor 1, que o valor 4 e o valor 6 encontra-se com as mesmas quantidades de repetições. Não que a gente não pudesse ter esse entendimento na primeira tabela, onde os valores estavam aleatórios, mas é muito melhor, é muito mais tranquilo observar quando os valores estão ordenados, os valores estão em rol. Mas a estatística não é só isso, não basta que coloquemos os valores em ordem. Poderemos ainda construir uma tabela, essa chamada tabela de distribuição de frequência simples. Veja como é fácil. A tabela de distribuição de frequência simples ela é composta de apenas 2 colunas, onde na primeira linha você deve colocar a quantidade de livros retirados e começa pela menor quantidade, o valor 1. E só é dizer a quantidade de pessoas que retiraram o valor, essa quantidade.
ou seja, 8 pessoas retiraram um livro. Dando continuidade, a maior quantidade depois de 1, a posterior é a quantidade 2. E aí a gente pode observar a quantidade de livros retirados, ou seja, 2 livros retirados correspondem a 9 pessoas. 9 pessoas correspondem a 2 livros retirados. Podemos ainda observar que 7 pessoas retiraram 3 livros, que 8 pessoas retiraram 4 livros, que 10 pessoas retiraram 5 livros e que 8 pessoas retiraram 6 livros. Então, essa coluna de frequência absoluta significa a quantidade de pessoas que retiraram a quantidade de livros. Então, é simples fazer a tabela de distribuição de frequência. Basta que você ordene e informe na segunda coluna quantas pessoas retirou cada livro. Espero que eu tenha conseguido, de forma básica, esclarecer a construção da tabela de distribuição de frequência. E até o próximo vídeo.